Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pela transmissão. Boa noite também aos que se fazem presente aqui hoje. Estou muito feliz por mais uma vez receber o convite para nós estarmos conversando um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós continuaremos mais um tema da nossa série, os 10 Mandamentos, uma série bem especial. Surgiu no coração do amigo nosso, Daniel, de fazer essa série, e a gente está muito feliz de poder estar participando e trazendo um pouquinho mais a respeito desse assunto, para que nós venhamos meditar e aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema que nós iremos tratar hoje será o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Não sei qual o pensamento que vocês têm, o que vem à mente de vocês quando ouve falar esse tema, sobre o furto, sobre o roubo, mas hoje nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais e entender o quanto isso pode ser prejudicial e por que Deus nos alerta a não tomarmos essas atitudes. Antes de iniciarmos, quero convidá-los a compartilhar o link, convidar outras pessoas a participarem, onde quer que vocês estejam. Nesse momento, vamos curvar as nossas frontes e fazer mais uma oração ao nosso Deus. Amém? Santo e eterno Deus, aqui estamos, Pai, perante Tua presença, suplicando humildemente que Teu Santo Espírito, Pai, engrandeça nesse momento e que nós venhamos diminuir, Pai, para que possamos compreender os Teus grandes ensinos. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos escolheu, Pai, nos chamou para transmitir a Tua palavra a esse mundo que se encontra em trevas. Peço que o Senhor, com a Tua maravilhosa luz, Pai, dissipe a treva de nossos corações, dissipe as trevas de nossa mente e nos ajude a compreender, Pai, a Tua palavra. Peço que nesse momento que eu venha diminuir e o Teu Santo Espírito venha falar através de mim, que nós possamos aprender neste momento com o Senhor, que é o nosso grande professor. Em nome de Jesus, amém. Para iniciarmos então esse tema, que é um tema um pouquinho pesado falar a respeito disso, porque traz uma visão ampla desse assunto e talvez entra em temas o qual nós não estamos acostumados a falar. Coisas que nós não imaginamos que possa ser um furto, mas nós veremos no decorrer dessa mensagem. Espero que possamos todos compreender como isso pode acontecer, diversas formas isso pode acontecer, e o quão prejudicial é, e como disse na mensagem: confessei-te os meus pecados, não mais ocultei. Que nós, os que tivermos alguma prática, que encontrarmos dentro desse assunto, que desagrade a Deus, que nós possamos confessar a Deus, abandonar os nossos pecados, pois Deus é fiel para nos perdoar. Para que nós demos início a essa mensagem, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 20, no verso 15. Dar alguns minutinhos, uns segundos, para que todos possam encontrar e acompanhar a leitura. Enquanto você procura o capítulo na sua casa, está bem no começo da Bíblia. Êxodo capítulo 20, verso 15. Do 3 ao 17 nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E aqui no verso 15 nós vamos encontrar o 8º mandamento. O 8º mandamento no verso 15 diz: não furtarás. O que seria o furto? Aqui está dentro da lei de Deus, esse mandamento. Uma questão que surge logo de início, que tem aqui na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, diz assim: como seria o mundo sem leis? Nós vemos que tem diversas leis para que as coisas aconteçam em ordem, para manter a ordem das coisas no mundo. Porém, há também os infratores, aqueles que não cumprem essa lei, quebram as regras, e nós vemos as consequências disso acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes também em nossa própria vida. Como seria o mundo, então, sem leis? Se com leis há alguns infratores e o mundo já está essa bagunça, imagina então se não houvessem leis. Aqui outra questão que surge: o que poderia ser considerado como roubo, que é o tema que nós iremos tratar hoje. O que poderia ser considerado como roubo, quando o mandamento no verso 15 diz: não furtarás ou não roubarás. Aqui no livro Os 10 Mandamentos, eu encontro aqui algumas explicações, e vem dizendo: furto,
O tipo tradicional de furto significa tirar alguma coisa sem o consentimento do proprietário, tomar emprestado e não devolver, apropriar-se de algo sem pagar. Isso é furto puro e simples. Esse é o primeiro tipo de roubo que vem à nossa mente. Esse é o primeiro tipo que vem à nossa mente, o tipo mais comum, quando nós falamos em furto. Esse é o primeiro tipo que vem à nossa mente. Mas, como foi dito aqui, o que poderia ser considerado como furto? Também há outras coisas que muitas vezes passam longe de nosso pensamento. E aqui vem especificando algumas coisas que poderia também ser considerado como furto. Cópia ilegal, plágio, manipulação de informação, calúnia e difamação, relaxamento no emprego, desperdício, negligência, pagamento insuficiente, violência ou negligência para com as crianças, também não só com as crianças, mas aqui vem um tema especificando, também com as crianças, infidelidade conjugal, isso também pode ser considerado como um furto, nós veremos a seguir os efeitos que isso pode ter na vida das pessoas. Também temos aqui sequestro, escravidão e encarceramento indevido, retenção de dízimo. Nós temos aqui como último tema aqui também a retenção do dízimo. E dentro de todos esses componentes que nós vimos aqui, que podem também ser considerados como furto, nós temos aqui o que isso infringe diretamente, essa atitude. E ela começa infringindo um princípio que é colocado, estabelecido lá em Gênesis, lá no início da Bíblia. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 19. Em Gênesis 3, verso 19, está dizendo assim. Vamos pegar a partir do verso 17 para contextualizar melhor essa situação. A partir do verso 17 diz: E Adão disse, disse Jesus, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ao princípio desse verso 19 diz, vamos refletir mais uma vez, vamos recapitular a leitura. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso quer dizer, com o fruto do teu trabalho você adquirirá o pão, o seu alimento. No suor do seu trabalho. Isso já quebra diretamente o ato de nós furtarmos, de nós pegarmos algo sem o mínimo esforço. Requerimos algo sem ser o fruto do nosso trabalho. Pior ainda, tomar de outra pessoa. Tomar de outra pessoa quando aquilo não nos pertence, sem o consentimento dessa pessoa, como nós vimos aqui também no livro Os 10 Mandamentos. Infelizmente, as pessoas têm escolhido esse lado mais fácil. Quando a palavra de Deus diz que a porta para a salvação ela é estreita e a porta larga é a que conduz à perdição. Infelizmente, muitos têm tomado esse caminho. E em diversas formas. Porque aqui diz, listei alguns exemplos do que pode também ser considerado como furto. Dentre essas práticas, reter o dízimo, aquilo que não pertence a você, a 10ª parte que não pertence a você, pertence a Deus. Nós devemos devolver aquilo que pertence a Deus, os nossos dízimos, e também devolvermos em oferta de gratidão. Mas Deus estabeleceu uma parte a qual nós devemos devolver a Ele. E quando nós não o fazemos, nós estamos roubando a Deus naquilo que não nos pertence. Nós achamos que somos donos de tudo e aquilo pertence a nós, quando na verdade pertence a Deus. E muitas vezes nós temos o pleno conhecimento disso, mas fazemos o contrário. Infelizmente, nós preferimos tomar essa atitude, a que nos leva à perdição. Escolhemos seguir pela porta mais larga, pelo caminho mais fácil.
Aqui também veio falando, para que eu possa listar todos, explicar todos esses temas, fica um pouquinho complicado, porque o tempo precisaria ser muito extenso. Mas para que nós possamos resumir, aqui também veio falando em um ato conjugal. Quando você adultera, quando você trai o seu cônjuge, você lhe rouba o direito da felicidade conjugal. Temos nós a noção de quanto isso pode ser prejudicial a outra pessoa, quando o cônjuge, ele abandona a sua família e deixa tudo para que o outro, para que nós possamos falar de uma forma simples, para que o outro que ficar com as responsabilidades, ele se vire sozinho. Então, quando o marido abandona a sua mulher, deixa ela tomar todas as responsabilidades. Quando a mulher abandona o marido e deixa que ele fique com todas as responsabilidades, isso nós também estamos furtando em algo que nós nos comprometemos no ato matrimonial. E naquele momento as pessoas fazem promessas de amor, fazem promessa de ter uma vida conjugal, uma vida junta, uma vida a dois, participar tanto das alegrias quanto nas dificuldades também, com as responsabilidades, e no momento que surgem as responsabilidades, o outro abandona e deixa que a outra pessoa carregue tudo sozinha. Isso é uma carga que você coloca em cima de outra pessoa, uma carga indevida. E você lhe rouba o direito de desfrutar de outras coisas. Quando você sobrecarrega essa pessoa. Mas não apenas quando você abandona, quando você sai, se retira do lar. Mas quando você está junto com essa pessoa e você não toma a atitude de cumprir com as suas obrigações. Você sobrecarrega as outras pessoas. Isso não só no relacionamento conjugal, mas também no seu ambiente familiar, no seu ambiente do trabalho, como veio falando aqui, o relaxamento no trabalho. Quando você deveria cumprir com as suas obrigações em dividir as tarefas, pois estão recebendo, cada um devido foi combinado, e você deixar aquele serviço relaxado, sobrecarregando outra pessoa, porque o serviço precisa ser feito, e você não faz a sua parte, sobrecarrega outras pessoas. Você também está furtando essas outras pessoas. Elas têm o direito de desfrutar de um tempo maior e você está impedindo que ela desfrute. Quando você toma algo de outra pessoa, impedindo que ela desfrute daquilo que a pertence, que ela conseguiu aquilo por direito. Queria que os irmãos se atentassem novamente a essa parte que eu li aqui do livro. Esse tema diz, o componente do suor, que diz, a primeira regra bíblica contra o furto aparece em Gênesis 3,19, como nós lemos, e declara, no suor do teu rosto comerás o teu pão. É uma regra clara. Deus estabeleceu essa regra, mas nós tentamos dar o nosso jeitinho sempre. Vamos conseguir alguma coisa de forma mais fácil. Ah, mas eu não quero trabalhar para conseguir. E muitas pessoas, elas costumam dizer, se eu encontrar quem inventou o trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Foi Deus quem criou o trabalho. Ele não criou o ser humano para ficar sem fazer nada, para ficar à toa. O ser humano sem pecado, o trabalho dele seria prazeroso. Através do pecado, isso se tornou algo um pouco mais difícil. Mas ainda assim é para o nosso bem. Nós não devemos reclamar porque nós temos que trabalhar. Porque no suor do nosso rosto, nós devemos adquirir as coisas que nós precisamos. Adquirir o nosso sustento. Nós devemos dar graças a Deus, que não nos abandonou quando nós pecamos. Mas Ele criou uma provisão para que nós continuássemos recebendo as bênçãos que Ele nos fornece. Aqui ainda dentro desse componente vem dizendo, o apóstolo Paulo se expressa assim, aquele que furtava, não furte mais, fazendo, antes,
Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Essa mensagem está em Efésios 4, verso 28. Vamos abrir, então, a Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 28. Aqueles que já encontraram, vamos ler novamente agora, mas em nossa Bíblia. E aqui o título, talvez na sua Bíblia também esteja assim, mas na minha Bíblia se encontra exortações à santidade. Algumas exortações que Paulo vinha fazendo. No verso 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Isso aqui já nos lembra novamente Gênesis 3,19. No suor o teu rosto, comerás o teu pão. E aqui, Paulo amplia esse ensinamento. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, as bênçãos que Deus nos proporciona, e muitas vezes as pessoas pensam, mas como foi o suor do meu rosto, como pode ter sido Deus quem me deu? Mas quem foi que te deu a vida? Quem foi que te deu saúde para que você levante mais um dia e possa trabalhar? Se nós pudéssemos ter a nossa visão espiritual aberta, nós perceberíamos quantos livramentos nós passamos por dia. Diversos livramentos o qual Deus tem nos dado, tem nos protegido, tem guardado a nossa vida, para que nós possamos cumprir a sua vontade, para que nós possamos viver em segurança. E muitas vezes as pessoas, em uma forma ampla, não pegando só esse oitavo mandamento, mas pegando de uma forma ampla, se tratando da lei, muitas pessoas imaginam que a lei de Deus, ela nos aprisiona, ela nos deixa num círculo ao qual nós não temos a liberdade, muita liberdade para agirmos. Nós precisamos seguir essas regras, nós precisamos fazer essas coisas tudo direitinho. Na verdade, a lei de Deus ela não é para te aprisionar. Imagina como uma criança, que os pais não deixam ela em sua fase, que ela ainda é uma criança, que tem poucos anos de vida, ele não deixa essa criança sair sozinha para a rua. É porque o pai quer aprisionar a criança? De forma alguma. É porque ele quer proteger essa criança. Ele estabelece um limite. Você pode ir até o portão, ou até a porta. Dali você não pode sair. Essa é a lei que o pai impõe dentro de sua casa. Mas ela é para a proteção da criança. Porque se ela sair, uma pessoa estranha pode sequestrar aquela criança, pode abusar daquela criança, pode maltratar, essa criança pode ser atropelada, ela pode ser atacada, e ela não saberá se defender. Da mesma forma, Deus impôs suas leis para a nossa proteção. E perante as leis de Deus, nós somos menos do que crianças dentro de casa com as leis dos seus pais. Nós não fazemos a mínima ideia do que poderia nos acontecer. Nós não fazemos a mínima ideia de quantos livramentos nós sofremos por Deus. Deus ele tem cuidado de nós. Ele tem deixado a sua lei para a nossa proteção. E quando nós infringimos essa lei, nós sofremos algumas consequências. No livro de Provérbios, no capítulo 1, vem falando dos que são prudentes, mas também vem falando dos nécios. E vem falando ali, ó nécios, até quando amareis a necessidade? Escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? Vocês que praticam o que é mal, até quando vocês vão praticar o que é errado? Vocês que furtam, até quando praticarão o furto? Isso de uma forma ampla. Estou trazendo essa mesma abordagem para o tema de hoje. Para que nós venhamos refletir
que essas coisas, elas são para nos prejudicar, mas a lei de Deus, ela é para nos proteger. Ainda que nos traga uma falsa sensação de estabilidade, mas isso será o que irá nos prejudicar. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo 1. No livro de Provérbios, capítulo 1, vamos fazer a leitura a partir do verso 22. E como eu já havia falado, a partir daí vamos tomar a leitura. Verso 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio? E vós loucos aborrecereis o conhecimento de Deus, ou desprezareis o conhecimento de Deus. E ele diz no verso 23, atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. E em vindo a vossa e em vindo o vosso terror, como a tempestade, e em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram ou desprezaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Verso 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Já reparou como talvez você tenha visto essa cena muitas vezes em um filme? Como aquelas pessoas que elas roubam, talvez um filme que as pessoas roubam um banco e pegam aquele monte de dinheiro e elas ficam com aquela sensação de bem-estar. Agora eu estou rico, agora eu estou abastado. É uma falsa impressão de bem-estar. E como diz aqui, no verso 32, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É exatamente o que o furto nos faz. Ele nos deixa com uma impressão de bem-estar. Nós gostaríamos de ter alguma coisa, e aí, em vez de trabalhar para obter aquilo, nós preferimos furtar. E quando nós conseguimos adquirir aquilo, nós temos aquela impressão de bem-estar, mas não passa de uma impressão. Essa impressão de bem-estar é o que vai te levar à perdição. É exatamente o que Satanás faz. Ele nos engana quando nós permitimos. Se nós não estivermos ligados a Cristo, infelizmente nós seremos facilmente enganados por Satanás. E cometer esse furto não nos trará tanto remorso assim ao coração. Novamente diz o verso 32. Os nécios são mortos pelo seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas para aqueles que forem obedientes aos preceitos de Deus, aqueles que ao invés de furtar, trabalhar arduamente para obter o seu sustento, aqui no verso 33 também há uma promessa. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Essa é a recompensa que nós temos por obedecer às leis de Deus. Enquanto aqui na terra nós estivermos, Deus irá suprir as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Que nós possamos nos contentar, mesmo que nós tenhamos pouco. Mas com Deus será muito, será o suficiente. A palavra diz que se nós tivermos com um teto sobre a nossa cabeça, se tivermos o que comer, que sejamos contentes com isso. Nós não precisamos de luxo.
Também não é pecado você querer ser rico, você querer ter um conforto. Mas, a partir do momento que você estabelecer em sua mente que você quer ter muitos bens, que você quer ter esse conforto, que você possa também ter em mente um conselho da Bíblia, que é ser rico em boas obras. Que o sustento que você tem, você reparta com aquele que não tem. Isaías 58, o devido jejum. Que nós venhamos repartir com aquele que não tem do nosso sustento. Aquele que estiver nu, que nós possamos cobrir essa pessoa. Que aquele que tiver fome, nós possamos dar de comer. Ao desabrigado, que nós venhamos oferecer o nosso teto para abrigar essa pessoa. Ser rico em boas obras. E ser rico em boas obras não depende apenas de você ter muito recurso financeiro, mas de você ter o amor de Deus em seu coração, a compaixão, o desejo de ajudar o próximo. E mesmo que você tenha pouco, você, ajudando outra pessoa, será também recompensado. Novamente nós voltamos aqui para o texto de Efésios, que é o texto que eu gostaria de finalizar. Efésios 4, verso 28. Um tempinho para encontrarem o verso. Efésios, capítulo 4, verso 28. Nós já lemos esse verso, mas eu gostaria de usar ele novamente para nós finalizarmos. E Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Que nós possamos confiar em Deus neste momento, para que Deus nos dê força, para que Ele nos ajude a não transgredir o seu mandamento, a não transgredir a tua santa lei, que é para a nossa própria proteção. Deus estabeleceu a sua lei para que seus filhos ficassem protegidos, para que nós não soframos a consequência de infringir essas leis. Quando uma pessoa rouba, consequentemente, ela será presa. Ou outra pessoa pode querer até matar essa pessoa por ter tirado dela algo precioso. Creio que você não tem o desejo de ser morto e nem de ser preso também. E é disso que Deus quer te livrar. Ele quer te livrar das más consequências de transgredir a sua lei. Deus tem cuidado de nós. Nós muitas vezes é que rejeitamos esse cuidado. Como eu li aqui em Provérbios capítulo 1, rejeitando o conselho de Deus. E ali em Provérbios diz que, por rejeitarem o conselho de Deus e a sabedoria, quando clamarem, Deus também não responderá. Porque essas pessoas não têm o objetivo de honrar a Deus com as suas atitudes. Se Deus livrasse sempre essas pessoas, elas nunca aprenderiam a lição. Elas jamais teriam o desejo de abandonar as suas más práticas. Mas nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos voltar ao que Deus criou. Pelo poder do Espírito Santo, nós poderemos agir conforme a vontade de Deus. E quando Jesus voltar, Ele irá nos transformar por completo. E o pecado será completamente retirado de nossas vidas. O pecado será destruído quando Jesus voltar. Mas, infelizmente, aqueles que não abandonarem o pecado, eles serão destruídos juntos. Que nós possamos abandonar o nosso pecado, como foi falado no hino que colocou inicialmente. Confessar ao Senhor e abandonar o nosso pecado, para que Ele nos perdoe e nos purifique. E para que a salvação seja nosso maior presente. A salvação ao lado de Cristo Jesus. A vida eterna ao lado do nosso Senhor. Percebemos que nós estamos trocando muito por nada. Quando nós escolhemos os tesouros desse mundo e em troca damos os tesouros que Deus tem preparado para cada um de nós.
que nós possamos ficar firmes nas promessas de Deus, firme em teus caminhos, fazendo o que agrada a Deus, para que nós possamos receber por herança o reino que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém?